Oi pessoal, tudo bem? Nosso assunto da Química 4, que é Química Orgânica, vai ser isomeria espacial. Nas aulas anteriores a gente viu aí sobre as isomerias planas, que são aquelas que basicamente a gente consegue ver a diferença delas numa folha de papel, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Você já tem uma relação de visualização dessa molécula num plano 2D. Então, toda vez que você tiver uma mudança numa forma estrutural que você consegue visualizar num papel, é o que a gente chama de isomeria plana, que seria isomeria 2D no caso. Quando a gente vai ver um composto numa relação mais aprofundada, como se ele estivesse no espaço, aí a gente vai ter que visualizar e imaginar essa molécula num plano espacial 3D. Então, é um pouquinho mais complicado quando a gente fala sobre isomeria espacial. A isomeria espacial ela é dividida em duas. Isomeria geométrica e nós temos lá a isomeria óptica. Quando eu falo da isomeria geométrica, eu tenho duas possibilidades: cis e trans, ou Z e E. Provavelmente Z e E vocês não devem ter visto aí no ano passado com o professor Paulo, ele deve ter passado até cis e trans. Isomeria ótica é aquela que a gente vai ter aí relação com desviar luz, tá? Basicamente dando uma relação aí para que vocês entendam como que vai acontecer a isomeria ótica. Sem dúvida nenhuma, ela é a mais importante de todas, tá? Mas eu preciso fazer aí a introdução e a explicação sobre essas duas isomerias para que vocês entendam bem aí o que a gente vai comentar sobre esses compostos nessa aula. Antes de eu entrar em isomeria geométrica, eu preciso que vocês saibam muito bem os termos que são utilizados aí, principalmente em questões vestibulares e em exercícios, tá? O primeiro termo que eu vou falar para vocês é quando a gente fala de estereoisômeros. Estereoisômeros significa o quê? Significa que eu vou trabalhar com isômeros espaciais. E quando eu falo de isômeros espaciais, eu tô fazendo aí a relação das duas isomerias, tanto geométrica quanto óptica. Então, se algum exercício pergunta para vocês, quanto estereoisômeros a molécula tal tem? Vocês vão ter que falar todos os isômeros geométricos e todos os isômeros ópticos, ok? Os isômeros espaciais, eles vão ser caracterizados em duas formas. Diástero isômero e enantiômero. Os termos, eles são estranhos assim na hora que você está falando, tá? É diastereoisômeros
e enantiômeros. Vou deixar os dois no plural. Diastereisômeros e enantiômeros, os dois têm uma relação direta de definição com isomeria ótica. Quando você faz essa explicação direta sobre isomeria ótica, você abrange a isomeria geométrica. Vocês vão entender o que eu vou comentar, tá? Diastereisômeros são isômeros não espelhados. E enantiômeros são isômeros espelhados. Por que eu falei que os dois estão diretamente relacionados com a definição de isomeria ótica? Porque na isomeria ótica a gente faz o desvio de luz. E para fazer o desvio de luz, ele funciona como se fosse um espelho. Então, nós temos aí dos isômeros espaciais, os diastereisômeros e os enantiômeros. Enantiômeros são isômeros espelhados. Então, logo, eles estão diretamente relacionados com isomeria óptica. E quando eu falo que os diastereisômeros são isômeros não espelhados, significa que eles não têm a capacidade de usar a luz, significa que eles são isômeros o quê? Geométrico. Então, se algum exercício falar assim, em relação à fórmula tal, que apresenta a fórmula molecular tal, me fala quantos diastereisômeros tem. Ele quer isômeros que não são espelhados, que não desviem a luz, ou seja, são isômeros geométricos. E quando ele fala, de acordo com a fórmula molecular tal, me fala quantos enantiômeros tem esse composto. Se ele está falando enantiômeros, significa que ele quer os isômeros que têm a capacidade de desviar a luz, e aí você vai estar relacionado com isomeria ótica, certo? Só trocar a letra aqui, ó. Coloquei óptico, mas é óptica. Beleza. Agora que a gente já viu essa relação desses termos, que são muito importantes, vamos para a isomeria propriamente dita. Isomeria geométrica. A isomeria geométrica, para ela acontecer, ela precisa de condições, tá? Então isso é uma coisa muito importante. Primeira condição. Só ocorre isomeria geométrica em dois tipos de grupos técnicos que a gente tem aí nos compostos orgânicos, tá? Quais são eles? Alcenos e cicloalcanos. Então, se eu tenho alcenos ou cicloalcanos, eu posso ter isomeria geométrica. Uma coisa muito importante. Eu coloquei alcenos e cicloalcanos para vocês entenderem aí a dimensão em relação aos compostos orgânicos, mas não é uma relação específica só para alcenos e só para cicloalcanos. O que eu quero que vocês lembrem do alcenos? Quando eles têm ligação dupla entre os carbonos.
Então aqui qualquer outra função orgânica que apresentar dois carbonos com uma ligação dupla pode apresentar isomeria geométrica. E o cicloalcano, eu vou ter que ter lá a relação de uma cadeia fechada. Qualquer estrutura de função orgânica que apresentar aí ela de forma fechada pode apresentar também isomeria geométrica, tá? Só volto a lembrar nesse tema que não é específico só dos alcenos ou só dos cicloalcanos. A primeira condição é que obrigatoriamente tem que ter uma dupla ligação entre carbonos, e a outra condição possível para ter isomeria geométrica é que o composto seja fechado. Ok? Segunda condição. Aí essa segunda condição eu já vou falar especificamente dos alcenos e eu vou falar especificamente dos cicloalcanos, tá? Então, quando for dupla entre carbonos, então eu vou colocar aqui a dupla entre carbonos. Você vai ter lá a disposição espacial, né, os dois carbonos com a dupla, e você vai ter as relações das ligações aí. Quando você ter essas relações, você vai ter lá um grupo aqui, um outro grupo aqui, outro grupo aqui, outro grupo aqui, certo? Você precisa dessa relação de grupos quando você está com um carbono com dupla ligação. E aí, essa caracterização aqui, ó, tanto para quando a gente tem dupla entre carbonos, ou para quando a gente tem compostos de cicloalcanos, vou colocar aqui o dos cicloalcanos. Você vai ter essa relação aqui, ó. Então você vai ter lá o composto fechado. E aí você vai ter lá, vamos supor que aqui é H2, aqui é H2, tá? Não vou estar interessado nesses dois carbonos ainda. Depois a gente fala sobre eles. Você vai ter lá o R3, o R4, o R1 e o R2, certo? Então aqui a gente está com a relação de dupla entre carbonos e aqui a gente está com a relação dos cicloalcanos. O que vai acontecer? Para que aconteça isomeria geométrica nas condições que eu estou falando para vocês. Tanto o grupo R1 quanto o grupo R2, 3 e 4, eles podem ser qualquer coisa que a gente já viu aí dentro da química orgânica. Pode ser hidrogênio, grupo carbônico, pode ser uma função orgânica, qualquer coisa. Mas isso daqui tem que ser obrigatório. O grupo R1, ele tem que ser diferente do grupo R2. E isso aqui é uma coisa que tem que ser muito bem lembrado. O grupo R3 tem que ser diferente do grupo R4. Então, analisando friamente aí o que eu estou mostrando para vocês. Eu vou ter alguma coisa ligada aqui, alguma coisa ligada aqui. Para que aconteça isomeria geométrica, eles têm que ser diferentes entre si. A mesma coisa acontece para esse. Eu estou olhando esse grupo que está ligado aqui e esse grupo que está ligado aqui, independente se eles são carbônicos ou não, pode ser qualquer outra coisa. Para que aconteça isomeria geométrica, eles têm que ser diferentes entre si. Se não acontecer as duas, não ocorre isomeria geométrica. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. A terceira condição.
para quando a gente for relacionar tanto para o composto fechado, para quando o composto com dupla ligação. Então, vou estar lá de novo, C dupla, R1, R2, R3, R4. Quando a gente está lá com o composto fechado, tem o R3, o R4, R1, R2, tá? Então, serve para essas duas situações. O grupo R1 for igual ao grupo R3 ou R4. E barra ou, isso aqui também tem que ser ressaltado, o grupo R2 ser igual ao R3 ou R4. Então, quando você tem, por exemplo, esse grupo carbônico igual a esse cara ou esse cara, vai acontecer isomeria geométrica. Quando esse carbono ou esse carbono for igual a esse grupo ou esse grupo, vai acontecer isomeria geométrica. Prestem atenção que eu estou colocando um E barra ou. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter essa condição e eu posso ter essa condição. Então, vamos dar um exemplo. Esse cara ser igual a esse e esse cara ser igual a esse. Ou esse igual a esse e esse igual a esse. Ou eu posso ter apenas uma das condições. Somente esse cara é igual a alguém desse lado, tá? Então, se acontecer essa situação, para a hipótese 3, a gente vai estar trabalhando com uma isomeria cis ou trans. Então, obrigatoriamente, a gente tem as condições 1 e 2, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, obrigatório. Obrigatório. 1 e a 2. Condições obrigatórias. A primeira e a segunda. Se acontecer a terceira, a gente está indo para cis ou trans. Se for acontecer a quarta, ela vai para a isomeria Z ou E. Tá? Lembrando que a gente só está nas condições. Então, como que vai ser a quarta condição? Eu tenho lá de novo o R1, R2, R3, R4, para quando ele for aberto, ou R1, R2, R3, R4. Para que aconteça Z ou E, eu tenho que ter todos os grupos diferentes. Ok? Então, o grupo R1 não pode ser igual ao grupo R2, que não pode ser o grupo R3, que não vai poder ser igual ao grupo R4, tanto nessa situação quanto essa. Aconteceu isso daqui, aí eu não tenho mais isomeria cis e trans, eu tenho isomeria geométrica, mas eu não tenho isomeria cis e trans, e aí eu vou entrar na situação de ter isomeria Z ou E. Certo? Beleza. Vamos a exemplos de cada situação para que você entenda. Quando a gente está falando de cis ou trans, você vai ver lá um composto, por exemplo, o pente 2-eno.
Como que é a representação do composto pente 2-eno? CH3, CH, dupla, CH, CH2, CH3. Beleza? Aí a primeira coisa que eu vou analisar, se nessa estrutura ela é fechada ou se ela tem dupla entre carbonos. Ela apresenta uma dupla entre carbonos. Essa dupla entre carbonos, você vai destacar ela. Então vai ficar assim, ó. C dupla C. Você vai colocar ela de 2 vezes. O que está ligado nesse carbono aqui, ó? Considerando que eu estou seguindo a mesma ordem. Um hidrogênio e o CH3. Daí você monta o H e o CH3. O que está ligado nesse carbono aqui? Um H e um CH2, CH3. Então, H, CH2, CH3. Aí eu vou fazer a representação novamente dele, invertendo um dos dois lados. Aí você escolhe. Eu sempre prefiro inverter o lado direito. Então vai ficar assim, ó. H, CH3. Aí aqui vai ficar o CH2, CH3. E aqui vai ficar o H. Bem, quando eu analisar os grupos, eu vou fazer, ó, esse grupo é diferente deste grupo. Lembra que eu tenho que considerar o grupo todo. Então, vou até circular. Ó. Esse é diferente desse. E esse é diferente desse. Eu sempre faço análise deles. Aí, aqui é a mesma coisa. Qual é a outra análise que eu faço, que é a condição 3? Alguém do lado de cá é igual a alguém do lado de cá. Então, o H é igual ao H. Assim, do mesmo jeito que o H aqui está igual ao H a esse. Quando isso acontece, se eles estão do mesmo lado, ele vai ser chamado de isômero cis. E aí você escreve assim, ó. Cis pente 2-eno. O que significa o isômero cis? Que é sempre uma pergunta interessante aí que a galera normalmente não sabe. Cis é um termo que vem do latim e significa próximo de. Então, se você analisar, esse H está próximo desse outro H. Numa relação espacial, eles vão estar um perto do outro. Então, por isso que eles vão ser chamados de isômeros cis. Quando você coloca os grupos iguais em lados opostos, ele vai se chamar trans pente 2-eno. O que significa o termo trans? Ele também vem do latim e ele significa através de. Bem, basicamente eles estão aí nas transversais, né? Eu sempre coloco essa analogia para os alunos lembrar o que seria o isômero trans. Eles estão aí nas transversais. Um está do lado oposto do outro, então por isso que eles colocaram esse termo como a relação trans. Muitos alunos viram e falam assim, mas os dois compostos são iguais, não tem diferença nenhuma. Bem, na hora que você vai fazer a fórmula geométrica, olha como fica essa estrutura e olha como fica essa estrutura. Então esse daqui seria assim, ó. Essa estrutura no espaço ela está representada desse jeito. Olha como fica essa estrutura. Se a gente for fazer uma análise espacial dela, essa estrutura, por mais que eu faça movimentações espaciais, tipo
coloco ela desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Qualquer jeito de movimentação espacial, ela nunca vai ficar igual a uma representação estrutural e espacial dessa. Porque aqui eu vou ter hidrogênio para planos totalmente diferentes, né? Quando a gente fala de isomeria espacial, significa que eu vou ter aqui, ó, a visualização de dois planos. Eu tenho o plano superior e eu tenho o plano inferior. Então, na hora que eu faço a análise dessa estrutura, esse grupo aqui está num plano superior e esse grupo está num plano inferior. E aqui eu tenho os dois grupos no plano inferior, ou se eu for olhar de ponta cabeça, os dois grupos estão no plano superior. Isso vai fazer com que algumas propriedades físico-químicas fiquem diferentes, tipo ponto de ebulição. O ponto de ebulição dos compostos cis é um pouquinho maior do que o ponto de ebulição dos compostos trans. Por exemplo, no cis pente 2-eno, o ponto de ebulição é aproximadamente 37 graus Celsius. E o ponto de ebulição do transpente 2-eno é aproximadamente 36 graus Celsius. Então essas mudanças são extremamente pequenas, mas a gente vai ver isso em outras aulas. Então, o composto cis e o composto trans, eles vão ter aí planos diferentes. Beleza? Isso daqui que eu acabei de mostrar para vocês vai acontecer da mesma forma se eu tiver um composto fechado, tá? Para o composto fechado, eu vou fazer a demonstração com a isomeria Z e E. Então agora a gente vai ver uma relação de isomeria Z e E. Primeira coisa importante é saber o que significa Z e o que significa E, tá? O Z, ele vem do alemão e significa zusammen. E o E significa, no alemão, entgegen. O Z significa a tradução junto. E o E significa aí na tradução de oposto. Tá? A isomeria Z e E, você faz a análise. Vou colocar aqui um asterisco. Você vai ter que fazer essa análise. Dos números atômicos. Vamos usar um exemplo. Eu tenho lá um ciclo propano, ciclo propano, certo? Nesse aqui, ó, eu tenho um hidrogênio, aqui eu tenho um grupo CH3, aqui eu tenho um grupo Cl e aqui eu tenho um grupo F. Aí, claro que um dos lados vai ser invertido do outro. Então, vou colocar aqui o H, o CH3. Aqui eu vou colocar o F. E aqui eu vou colocar o Cl. Lembrando que eu estou analisando a situação da seguinte forma. Plano superior.
e plano inferior. Certo? O que eu vou analisar? Eu vou ver que esse grupo é diferente desse e esse grupo é diferente desse. E esse grupo ou esse grupo, eles são diferentes de todos. Então aqui a gente está caindo naquela situação que o grupo R1 é diferente do grupo R2, que é diferente do grupo R3, que é diferente do grupo R4, tá? Analisando o plano superior e inferior. Aí, eu vou fazer a seguinte análise. Eu vou fazer a análise do número atômico. Quanto que tem de número atômico aqui? Então, aqui, esse número vai ser igual a 1. Eu sempre vou pegar no total, tá, gente? Quanto que eu tenho de número atômico aqui, ó? Eu tenho 12 do carbono, mais 1 de cada hidrogênio. Então, aqui no total eu vou ter... 6 do carbono, mais 1 de cada hidrogênio. Então, 6 com mais 3 vai dar 9. E aqui? Número atômico desse aqui. No total, ele tem 17. Número atômico desse cara aqui, ó. No total, ele é 9. Então, aí eu vou fazer a minha análise. Quem tem maior número atômico aqui? É esse ou é esse? É esse aqui de cima. É esse aqui de baixo. Desculpa, gente. Quem tem maior número atômico entre esse e esse? É esse aqui de cima. Os maiores números atômicos, eles estão do mesmo plano ou em planos diferentes? Se eles estão em planos diferentes, eles estão em planos opostos. Então, esse daqui é o isômero E. E aí, normalmente, o que você faz? Você vai dar um nome para essa estrutura e você vai colocar esse E na frente da estrutura. Então, como ficaria? Então, aqui eu tenho cloro, flúor e metil. Então, vai ser essa ordem. Vai ser E, um cloro, um flúor, 2 metil, ciclo, propano. Igual que a gente fez com o outro, colocando o cis e o trans na frente, só que agora a gente está colocando somente uma letra. Aqui, na hora que você vai fazer a análise, aqui o número atômico é 1. Aqui o número atômico é 9. Aqui o número atômico é 9. E aqui o número atômico é 17. Quando os maiores números atômicos estão para o mesmo plano, ou inferior ou superior, a gente vai dar que eles estão com os números atômicos juntos. Então, este aqui vai ser o isômero. Aqui é isso, e não agudo, circunflexo. Vai ser o isômero Z. E aí, você colocaria o nome dele. Z, um cloro, um flúor, 2 metil, ciclo, propano. Então, essa é a nossa situação em relação à isomeria espacial geométrica, quando a gente está falando de isômero cis e trans e quando a gente está falando de isômero ZE. Lembrando que eles vão ter pequenas mudanças também aí em relação às suas propriedades físico-químicas, tá bom? A gente vai comentar mais especificamente essas propriedades para frente. Bem, pessoal, até mais.